gente! Vamos para mais uma aula de Geografia B. Vocês lembram o último assunto que nós encerramos na aula anterior? Nós estávamos falando de deslocamento populacional. Então, estávamos falando de migrações, de refugiados e tal, e eu enfatizei que é um conteúdo muito importante. Não que eu vá trazer algum conteúdo que não seja importante para o vestibular ou para o Enem, mas eu estou falando que esse conteúdo especificamente de deslocamento populacional, ele com certeza vai cair em alguma prova que você fizer, se não no Enem e no vestibular. Então, por isso que a gente vai ter mais uma aula sobre esse assunto. Vou retomar alguns dos conceitos que eu falei na aula anterior e a gente vai falar um pouquinho mais, tá bom? Então, é especialmente importante essa aula. Só lembrando, o que é deslocamento populacional? O que é uma migração? Migração é qualquer deslocamento populacional de um grupo, de uma família, de uma pessoa, de um lugar para o outro. Qualquer um. Lembra que na última aula nós vimos a diferença entre um emigrante e um imigrante? Os dois são migrantes. Os dois grupos estão se deslocando no espaço. O emigrante é quem está saindo e o imigrante é quem está chegando, tá? E eles estão saindo e chegando de onde? Do que a gente chama de... Eles estão saindo do que a gente chama de áreas repulsivas. Não repulsiva no sentido de nojento, mas repulsiva no sentido de que está repelindo as pessoas que estão lá. As pessoas estão saindo de lá. Normalmente são áreas de instabilidade. Pode ser política, econômica, ambiental. E elas estão indo para áreas atrativas. Normalmente que tem algum atrativo econômico. Principalmente para migrações que são espontâneas, que as pessoas querem ir. Normalmente são atrativos econômicos. Mas as pessoas também migram de áreas repulsivas em guerra para áreas atrativas, qualquer lugar que não esteja acontecendo guerra que esteja ali por perto, né? Então, esses conceitos de áreas repulsivas e atrativas dependem muito do contexto. Mas, de uma forma geral, a gente pode dizer que áreas repulsivas são instáveis e áreas atrativas são estáveis. A gente viu alguns tipos de migração na última aula, né? Migração forçada, que é no caso dos refugiados, fuga de cérebros, migrações voluntárias. E hoje a gente vai falar um pouquinho de migrações internas. O que é isso? São migrações que ocorrem dentro de um mesmo espaço. Pode ser normalmente isso ocorre dentro de um mesmo país, tá? Então tem vários tipos de migrações internas. As migrações pendulares, que eu tinha comentado no finzinho da aula anterior, quando a gente estava fazendo um exercício, é aquele movimento do pêndulo do relógio. Então uma pessoa que mora em Colombo e trabalha no centro de Curitiba, todo dia ele faz o movimento do pêndulo. Ele sai de Colombo, vai para Curitiba e daí termina o trabalho, volta para Colombo. É um movimento pendular de vai e volta todos os dias. Existe o nomadismo também, que a gente viu um pouquinho na aula anterior, que são populações que não têm uma moradia fixa. Então eles se estabelecem em um lugar e quando aquele lugar não oferece mais boas condições de sobrevivência, condições suficientes de sobrevivência para essa população, essas pessoas saem de lá e vão se instalar em algum outro lugar. Esse é o nomadismo. Transumância é um tipo de migração muito relacionado a rebanhos e a animais. Então, também são migrações periódicas. Por exemplo, isso é mais comum na Europa, onde eles criam muitos ovinos, muitos caprinos em regiões de montanhas. Então, no inverno, durante o verão, esses rebanhos e as pessoas que cuidam dos rebanhos vão para as montanhas, onde tem uma vegetação melhor para esses rebanhos. E quando é o inverno, que começa a nevar nas montanhas, eles tiram esses rebanhos das montanhas e vão para as planícies ou para os vales. Então, é muito relacionado a animais. No Brasil, isso ocorre, por exemplo, com as abelhas, né? Os apicultores criam as abelhas e, de tempos em tempos, quando é época de florada, dependendo do lugar, eles mudam as colmeias, as caixas de abelhas de lugar. Isso é o que a gente chama de transumância. Então, é uma migração periódica dos seres humanos motivadas pelos animais com quais eles trabalham. Tem também o êxodo rural, aquilo que a gente falou. Tem vários motivos para o êxodo rural, que a gente está falando só do movimento mesmo,
Mas êxodo rural é quando a população sai do campo e vai para a cidade. Esse é um movimento muito comum no Brasil, principalmente porque as pessoas são atraídas por essas áreas mais comerciais e mais industriais. E tem o contrário também, que não é tão comum no Brasil, mas é comum em outros lugares, que é o êxodo urbano, ou seja, pessoas que estão saindo das cidades e indo para o campo. Não é muito comum no Brasil, mas em Portugal, por exemplo, nos últimos 5 anos, Lisboa, que é uma das cidades mais populosas de Portugal, ela perdeu um quarto da população, quase um quarto da população dela, que saiu das cidades e foi morar no campo, principalmente relacionado a questões de violência urbana e, sei lá, buscando alternativas de trabalho também, tentando se desligar desse universo mais urbano e voltando para um ambiente mais rural. Agora a gente vai falar um pouquinho de migrações externas. Aqueles conceitos que eu falei, a gente falou um pouquinho mais de migrações internas, né, dentro de um país. Agora nós vamos falar de migrações externas. O que elas são? São migrações entre países. Essas migrações podem ser intracontinentais, ou seja, dentro de um mesmo continente. Por exemplo, um venezuelano que venha para o Brasil é uma migração intracontinental. Ou pode ser intercontinental também, como, por exemplo, um refugiado da Síria que venha para o Brasil. São 2 continentes diferentes, mas os 2 são consideradas migrações externas. Essas migrações externas, elas têm um impacto bem grande nos países que estão, principalmente nos países que estão recebendo esses imigrantes. Isso leva os governos a terem que pensar em políticas migratórias. Essas políticas migratórias são leis, são decretos, são mecanismos que os governos acabam adotando para ou facilitar ou dificultar a entrada dessas pessoas conforme o interesse. Por exemplo, países como Portugal e como Canadá, eles têm uma política muito aberta a imigrantes, principalmente com qualificação. E é aquilo que a gente tinha falado na última aula, de fuga de cérebros. Então, eles têm vagas para engenheiros, vagas para professores, e eles aceitam pessoas de outros países, eles têm políticas de incentivo para isso. Ou seja, vou dar uma bolsa até você se estabelecer aqui no país. Eu vou dar subsídio, parte da sua passagem, para você vir e se instalar aqui nesse país. Vai ter uma facilidade em você tirar o visto, uma facilidade em você conseguir acesso a essa cidadania desse país. Mas em outros países, como por exemplo os Estados Unidos, a gente tem políticas migratórias que restringem. Por quê? Porque os Estados Unidos recebe muito imigrante. E principalmente imigrantes que para eles não são exatamente interessantes. Então são pessoas que não têm qualificação profissional e muitas vezes vão para o país de forma ilegal. Então eles têm leis que restringem fortemente a entrada no país. É muito difícil e é muito burocrático você conseguir um visto para os Estados Unidos, por exemplo. Seja um visto de trabalho, seja um visto de estudo. É muito burocrático, as fronteiras deles são realmente muito policiadas, tem inclusive essa questão do muro com o México, que a gente foi vendo mais durante a campanha do Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, mas existiam trechos de muros antes mesmo dele, porque não era uma migração interessante, entre aspas, para o governo dos Estados Unidos, principalmente essa população mais empobrecida que vinha da América Central para o país. Tá? Então essas políticas podem ser tanto de incentivo quanto de barrar esses imigrantes que estão vindo. E essas migrações externas, elas tem um trânsito cultural muito intenso, né? O país que recebe esses imigrantes, ele tem muitos ganhos também, mas se geram alguns problemas nesses processos migratórios, como um deles, por exemplo, é a xenofobia. Xenofobia é a aversão ao outro, aquilo que é diferente. Então tem muitos países do leste europeu principalmente, eles têm movimentos, na Europa no geral, né, movimentos xenofóbicos muito fortes, de repelir esses estrangeiros. Esses movimentos podem ser organizados por meio de um partido cujas propostas sejam de realmente limitar, barrar a imigração para esses países, ou podem ser ali no cotidiano. Então,
pessoas que agridem as outras na rua, pessoas que se organizam para destruir uma mesquita, pessoas que insultam os outros na rua, pessoas, sabe? Nesse sentido, pessoas que pagam placas para, fulano vai para casa, chineses vão para casa. Então, essa aversão que as pessoas têm é um problema que vem dessas migrações externas. A xenofobia, claro que é muito preconceito, mas ela está muito ligada ao medo do que é diferente, né? Que essas pessoas vão roubar meu emprego, essas pessoas vão destruir a nossa cultura. Então, tem muito de medo nisso e as pessoas acabam reagindo também de uma forma muito agressiva e muito negativa. Outro problema que vem das migrações externas é o trabalho análogo à escravidão. Principalmente em casos de imigração ilegal, por exemplo, bolivianos que vêm de forma ilegal para o Brasil, né? Eles vêm sem... Não precisa de... Como a gente integra o Mercosul, você não precisaria do visto para visitar esses países, né? Mas são pessoas que desejam se estabelecer aqui permanentemente, elas vêm de forma ilegal, elas acabam trabalhando em condições análogas à escravidão. E o que é isso? Elas podem ter a liberdade de ir e vir restrita, elas podem ter que pagar pelos próprios instrumentos de trabalho que é proibido por lei, elas podem ter vínculos com o empregador que eles não constam na lei, por exemplo. Elas podem ficar restritas ali ao espaço de uma oficina de costura, por exemplo, elas não podem sair enquanto elas não fizerem não sei quantas peças. Isso ocorre no mundo inteiro. Então, principalmente imigrantes que estão em situação ilegal, eles se sujeitam a trabalhar de qualquer forma porque eles precisavam sair de onde eles estavam antes e eles querem ficar ali de qualquer jeito. Quantas séries, quantos filmes dos Estados Unidos a gente vê que tem um imigrante mexicano ilegal trabalhando numa lavanderia, trabalhando de faxineira. Então, principalmente nesses que a gente chama de subempregos, que são empregos que exigem pouca escolaridade e algum grau de informalidade, a gente tem muitas situações de trabalho análogo à escravidão. Outro problema dessas migrações externas também, desse aumento dessas migrações externas, é o contrabando e o tráfico de pessoas. Contrabando de pessoas é o que a gente chama desses atravessadores ilegais, assim, você já deve ter visto essas coisas dos chacais, que levam as pessoas ou pelo deserto ou atravessando de barquinho para chegar nos Estados Unidos, para chegar do norte da África para a Europa. Então, a gente chama isso de contrabando de pessoas porque é uma forma ilegal de você deslocar essas pessoas, né? Assim como seria contrabando de remédios, contrabando de armas, qualquer coisa, um deslocamento ilegal, que você sabe que é ilegal, mas nesse caso as pessoas se sujeitam, porque seria o único jeito delas chegarem nesse país de destino, né? Nesse polo atrativo. Mas também tem o caso de tráfico de pessoas. Muitas vezes, isso parece coisa de filme, coisa de série, mas é verdade, muitas vezes as pessoas acabam se iludindo com uma promessa de emprego, com uma promessa de facilidade na hora de entrar em um país e elas são sequestradas e elas são traficadas realmente porque é um comércio legal. Então, seja para prostituição, seja para trabalho escravo, ou seja realmente para tráfico de órgãos também. Então, esses problemas são muito sérios que vêm dessas migrações externas e alguma coisa disso aqui provavelmente vai cair no vestibular que vocês forem fazer. Só lembrando uma coisinha, que é bem importante quando a gente está falando desse deslocamento populacional. Refugiado não é a mesma coisa que imigrante. A gente já viu isso na aula anterior, mas eu vou reforçar porque é muito importante. Refugiado é quando a pessoa sai de forma forçada do seu país. Ela está fugindo de uma guerra, ela está fugindo das consequências de um desastre natural, de uma perseguição política, uma perseguição religiosa, então ela está numa situação de instabilidade aqui. Imigrante, claro que o imigrante também pode estar numa situação de instabilidade, mas ele migra porque ele quer. Ele pode estar com dificuldades financeiras onde ele está. Sim, eu moro no interior e eu acho que na capital vou ter melhores oportunidades para estudar, para trabalhar, então eu vou para lá, minha vida está muito difícil. Esse é um imigrante, tá? São coisas diferentes. Você pode parar para pensar assim, mas imigrante não é quem está chegando? Então o refugiado que está chegando é o imigrante. Não é a mesma coisa porque são status jurídicos diferentes.
a ONU reconhece que são duas coisas diferentes. Os refugiados, eles teriam direito à proteção, assim, automaticamente no país onde eles para onde eles estão indo, porque eles estão fugindo de um perigo à vida deles. E o imigrante, teoricamente, ele também devia ter, né, direito de ficar onde ele escolheu ir, porque ninguém migra assim, tipo, do nada, eu estou com vontade de ir pra lá, vou. Normalmente não é assim. Mas são dois status jurídicos diferentes, que a ONU reconhece como coisas diferentes, então os refugiados estão fugindo e os imigrantes estão só chegando no lugar. Outra coisa, nesse contexto de deslocamento populacional, que é bem importante, são os apátridas. Pelo nome a gente já consegue ver mais ou menos do que se trata. A é sem, não. Pátrida é de pátria. São pessoas que não têm a sua nacionalidade reconhecida em nenhum país do mundo. E isso parece estranho, mas isso acontece direto. Por quê? São pessoas que vão se mudar para outro país e quando chegam lá elas ou não têm os documentos reconhecidos, ou não têm documentos que comprovem de onde elas estão vindo, ou elas vêm de um país que se desmembrou em outros, por exemplo, Iugoslávia. A Iugoslávia, vocês vão ver lá quando vocês estiverem estudando Guerra Fria, não Guerra Fria, Nova Ordem Mundial, a Iugoslávia era uma república soviética que foi desmembrada depois do fim da União Soviética e ela formou vários outros países, Sérvia, Montenegro, Bósnia, muitos países, e nesse contexto se criaram muitos apátridas, porque pessoas saíram com um passaporte da Iugoslávia e chegaram em outro lugar e a Iugoslávia não existia mais. Então, existe essa dificuldade, muitas vezes os países são desmembrados e não tem esse reconhecimento das pessoas que saem desse país como cidadãos dos novos países que se formaram. Então, esse é o caso dos apátridas. Também pode ser o caso de uma minoria étnica que é perseguida no país. Por exemplo, eu não vou em Ruanda, mas é só um exemplo, tá, gente? Um chute. Tem duas etnias principais lá e eu não vou reconhecer. Os Hutus não reconhecem os Tutsis como cidadãos. Então, eles não fornecem documentos para essas pessoas, eles não consideram que essas pessoas são cidadãs daquele país. É um cenário hipotético, tá, gente? Mas isso acontece. Por perseguições étnicas, perseguições religiosas, essas pessoas não têm acesso à documentação e elas não são reconhecidas como cidadãs daquele país, então quando elas vão para outro país, elas não têm como provar de onde elas vieram, né? Então, essa situação dos apátridas é uma coisa que talvez caia também, mas é muito importante e vem desses deslocamentos populacionais, né, externos. E no Brasil? Agora a gente vai voltar um pouquinho para aquela questão das migrações internas, né, porque falando especificamente do Brasil, o que está acontecendo dentro do Brasil é uma migração interna, né, por mais que seja entre os estados. Tem uma estimativa de que atualmente 40% das pessoas que moram no Brasil, 40% dos habitantes do Brasil não moram na cidade onde eles nasceram. Esse deslocamento super intenso de população tem causas históricas e tem causas econômicas principalmente. No Brasil tem algumas áreas que a gente pode dizer que atualmente são áreas de repulsão e áreas de atração. As áreas de repulsão, né, as áreas de onde saem mais pessoas, é principalmente o Nordeste e o Sul. Essas duas áreas de repulsão, elas têm esses fatores de repulsão ligados principalmente à concentração fundiária. Então, são áreas onde se desenvolvem principalmente atividades agrícolas, né, em grande escala, só que com a mecanização desse trabalho não tem mais tanta demanda de mão de obra no campo, e essas terras no campo, elas normalmente são latifúndios, são terras imensas que estão nas mãos de poucas pessoas. Então, por esses problemas econômicos e principalmente no Nordeste por problemas naturais também, região do Agreste, né, falta de chuva, inclusive no Sul, muitas vezes estiagem, geadas muito intensas, elas prejudicam muito principalmente os pequenos produtores, que eles passam a
ser repelidos dessas áreas, né? Eles se deslocam dessas áreas para outras em busca de outras oportunidades de trabalho, né? E as principais áreas de atração é São Paulo, que nem a gente disse, né? De ser uma área muito industrializada, muito voltada ao comércio, e principalmente Centro-Oeste e Norte, que estão vinculados a essa expansão da fronteira agrícola, novas possibilidades de trabalho no campo também, demanda por mão de obra especializada também nessas, de agrônomos, bioquímicos. Então a gente vai dar uma olhadinha nos mapas agora, só para vocês entenderem o que está acontecendo nessa dinâmica interna do Brasil, tá? Ó, gente, esse mapa aqui é o do saldo migratório do Brasil entre o período de 2005 e 2010. O que é um saldo migratório? É a diferença entre pessoas que saíram de um estado, de um lugar, e as pessoas que chegaram no estado. Ou seja, no caso, se o estado, aqui de acordo com a legenda, se o estado está mais escuro, quer dizer que no fim desse período o saldo migratório dele é muito alto, é muito positivo. Ou seja, neste período ele terminou com uma população maior do que ele começou, porque o saldo foi positivo. Então, porque vieram muitas pessoas, podem até ter saído muitas pessoas desses estados, mas chegou muito mais, então no fim das contas o saldo foi positivo, tá? E quanto mais claro, no caso, mais negativo é o saldo. Então, o que a gente consegue ver aqui? Nesse período, os estados de São Paulo, Santa Catarina e Goiás, eles tiveram os maiores saldos migratórios do Brasil, tá? Então, quer dizer que essas regiões atraíram muitas pessoas. Isso a gente já meio que sabe, né? São Paulo é historicamente uma região muito atrativa no Brasil, principalmente devido à industrialização, à urbanização muito cedo, né? Mas tem algumas outras coisas muito interessantes nesse mapa. Por exemplo, esse laranja mais escuro é também um saldo migratório bem alto. E a gente vê isso nos estados do Mato Grosso, Amazonas e Amapá. Que nesse senso comum a gente não pensaria... Ah, também Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Mas nesse senso comum a gente não pensaria, assim, que tá indo muita gente para esses estados. E com isso a gente consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, regiões industrializadas acabam atraindo bastante gente, claro, mas regiões onde há uma expansão da fronteira agrícola, ou seja, onde tem maiores possibilidades de trabalho no campo, onde esse trabalho no campo cada vez exige mais mecânicos, porque é muito mecanizada, agrônomos para desenvolver sementes novas, novas formas de cultivo. Essas regiões também são muito atraentes. E região Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, elas têm grande produção de soja, grande produção de latifúndios monocultores, né? Grande produção de gado também. Gado. Então, essas regiões são muito atrativas. O Amazonas também tem a Zona Franca de Manaus, que é uma zona comercial e industrial muito atrativa. Então, esses são os lugares que estão recebendo mais gente, que acabaram recebendo mais gente nesse período. Por outro lado, estados como Rio Grande do Sul, Bahia e vários outros estados no Nordeste, eles tiveram saldo migratório negativo. Por quê? Tem alguns motivos para isso, né? Mas eles estão principalmente relacionados à concentração fundiária. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm terras, que trabalhariam no campo, né? Se tivessem terras no caso, e elas acabam saindo desses lugares porque muitas pessoas têm poucas terras ou não têm terras, e poucas pessoas têm muitas terras. Por quê? A Bahia é uma grande produtora de produtos tropicais, né? Banana, cacau, e esses produtos são voltados principalmente para exportação. E o Rio Grande do Sul é um grande produtor de gado e todos os produtos derivados, né? Leite, couro, essas coisas, e são principalmente exportadores. Então, como é uma agricultura, uma atividade pecuária muito intensiva, não exige tanta mão de obra das pessoas.
que ela também é muito mecanizada. Então, essas pessoas acabam saindo desses locais porque elas não têm terra e não têm trabalho e acabam indo para outras regiões, mesmo que seja para trabalhar, no caso, em agricultura também. Oi, gente. Este outro mapa é o saldo migratório de 2010. Todos esses, a fonte é o IBGE, tá, gente? Esse mapa complementa o anterior, porque ele nos mostra quanto mais escuro, mais gente foi atraída para essas regiões. Mais escuro, mais vermelho, né, no caso. E quanto mais verde, mais gente foi repelida dessas regiões, mais gente saiu dessas regiões. O que a gente consegue ver isso? Próximas capitais, ó, aqui tá Curitiba e toda essa parte mais sul de Curitiba, Araucária, indo pra Lapa, daí pro sul do estado mesmo, Guarapuava, aqui São Paulo e regiões industriais, o Rio de Janeiro. Então, próximas capitais normalmente são áreas de atração. Então, você pode ver, pode não ter nada no estado, assim, não ter muita atração, né? Mas sempre próximo às capitais você vai ver uma área um pouquinho mais escura. E a gente vê grandes áreas vermelhas, principalmente aqui no limite da floresta amazônica e principalmente próximas às capitais, né? Então a gente vê, no mapa anterior, eram os estados de São Paulo e Mato Grosso e Amazonas que estavam mais escuros, né, que tiveram um saldo migratório mais positivo. Aqui a gente consegue ver certinho quais que eram os lugares para onde as pessoas estão indo. Aí você pensa assim, nossa, mas São Paulo não tem tantos pontos vermelhos como, por exemplo, tem Mato Grosso. E lá os dois estavam da mesma cor, porque São Paulo é muito mais populoso, muito mais povoado do que o Mato Grosso, né? Então, para você ver um estado que tem muito pouca população, atrair tanta gente a ponto de se equiparar em saldo migratório com São Paulo é coisa pra caramba. E a gente consegue ver que é próximo das capitais que ocorre essa atração, e principalmente nessas regiões aqui ao redor da Amazônia, que é onde está ocorrendo aquilo que a gente já falou da expansão da fronteira agrícola. Então, vocês vejam que dentro do país, dessas questões de migração interna, a gente tem bastante ainda até hoje. E no caso da relação entre Brasil e migrações externas. Lembra, a migração externa é tudo aquilo que vem de outro país, o deslocamento de pessoas que vêm ou que vão para outro país. No caso, no Brasil, a gente tem bastante imigrante. Os principais imigrantes que estão no Brasil são haitianos, venezuelanos, sírios, principalmente esses grupos. E a gente diz que é uma imigração externa, né? Porque vieram de outros países, inclusive de outros continentes, aqui para o Brasil. Eles vêm principalmente em busca de novas oportunidades e também como refugiados, né? O Brasil recebe bastante refugiados atualmente. E observe que é interessante, ao passo que a América inteira, América do Sul, por exemplo, América do Sul, ela é uma área de repulsão, considerada uma área repulsiva, então tem muita gente que sai da América do Sul para ir para outros continentes. Claro, a América do Sul é uma parte do continente América, mas enfim, pense, região América do Sul vai para outros continentes. O Brasil, dentro do continente americano, é uma área atrativa. Vem muitos venezuelanos, vem muitos bolivianos, vem uruguaios para o Brasil. Então, sempre que vocês pensarem nessa questão de área repulsiva e área atrativa, vocês sempre têm que comparar. O que eu estou comparando aqui, tá? E no caso das migrações externas, quando são os brasileiros que estão emigrando, eles se destinam principalmente à Europa, países da Europa Ocidental e os Estados Unidos, e principalmente nesse movimento de fuga de cérebros. Então, as pessoas que estão saindo do Brasil são principalmente pessoas que têm qualificação e elas são atraídas por esses outros lugares onde elas vão ter melhores condições de vida. Então, elas estão migrando de forma espontânea, de forma voluntária, mas é aquele problema da fuga de cérebros, né? Então, a gente vai acabar gastando mais dinheiro para treinar mais pessoas
para desempenharem essas funções dessas pessoas que estão saindo do Brasil por falta de oportunidade. Então é isso. Vou deixar alguns exercícios com gabarito para vocês lá no Classroom. E deem uma olhadinha nessa aula enquanto vocês estão lá lavando a louça, ela é bem importante, tá?